Idiosincrasia é a característica comportamental peculiar a uma pessoa, a um grupo, a uma empresa, a um país ou a uma instituição. E a idiosincrasia do mercado financeiro é o seu comportamento peculiar, é a sua predisposição de sempre operar visando maximizar os seus resultados. Vejamos, o mercado financeiro opera sempre em regime de juros compostos e a grande maioria, quase a totalidade das operações são contratadas com prazo mensal e taxa anual. E como a utilização das expressões algébricas do regime de juros compostos exige que o prazo e a taxa estejam expressos na mesma unidade, nós podemos então pegar o prazo que é mensal e passar para prazo anual. Ou podemos pegar a taxa que é anual e passar para a taxa mensal. Pegar a taxa anual e passar para a taxa mensal pode ser feito ou calculando a taxa mensal equivalente em regime de juros simples, ou calculando a taxa mensal equivalente em regime de juros compostos. Uma curiosidade é que essa taxa mensal equivalente em regime de juros simples é a taxa mensal proporcional. Por isso é que é comum dizermos simplesmente que para prazo e taxa estarem nas mesmas unidades, primeira possibilidade, pegar o prazo mensal e passar para o prazo anual. Segunda possibilidade, pegar a taxa anual e passar para a taxa mensal, calculando a taxa mensal proporcional. Terceira propriedade, pegar a taxa anual, passar para a taxa mensal, calculando a taxa mensal equivalente. Para utilizarmos a primeira opção, isto é, para passarmos do prazo mensal para o prazo anual, basta lembrarmos que um ano são 12 meses. E se um ano são 12 meses, um mês é 1/12 do ano. 2 meses, 2/12 do ano. E assim por diante. 3 meses, 3/12 do ano. 4 meses, 4/12 do ano. Por exemplo, 24 meses, 24/12 do ano. 24 dividido por 12 dá 2. 24 meses são 2 anos. Para utilizarmos a segunda possibilidade, isto é, para passarmos a taxa anual para a taxa mensal, calculando a taxa mensal proporcional, basta lembrarmos que um mês é 1/12 do ano e, portanto, a taxa proporcional ao mês é 1/12 da taxa ao ano, ou seja, é a taxa ao ano dividido por 12. Exemplo, se a taxa ao ano é 5%, 5% ao ano, a taxa proporcional ao mês vai ser 1/12 de 5% ao ano. 5% dividido por 12 vai nos dar que a taxa proporcional vale 0,4167% ao mês. E finalmente, para utilizarmos a terceira opção, que é, a partir da taxa anual, determinar a taxa mensal, calculando a taxa mensal equivalente, basta lembrarmos que a taxa equivalente ao mês, ela é a raiz 12ª, raiz 12, de 1 mais a taxa ao ano, menos 1. Exemplificando, se nós tivermos a taxa 5% ao ano, a taxa equivalente ao mês será raiz 12ª de 1 mais 5% menos 1. Fazendo essas contas com o auxílio de uma calculadora, nós encontramos que a taxa mensal equivalente vale 0,4071% ao mês. Então, se tivermos um contrato
de uma operação de R$ 3.000, prazo 24 meses, com taxa 5% ao ano, e quisermos calcular o resgate dessa operação, apesar de que no corpo do contrato não há nenhuma indicação, nós devemos lembrar que o mercado só trabalha em regime de juros compostos. E, portanto, temos uma operação regime de juros compostos com prazo e taxa em unidades diferentes. E para calcular o montante, taxa e prazo devem estar na mesma unidade. Portanto, podemos então ou calcular com taxa e prazo ao ano, lembrando que 24 meses são 2 anos. Podemos calcular com taxa e prazo na unidade mês, utilizando a taxa proporcional, ou podemos calcular com taxa e prazo na unidade mês com a taxa equivalente. Se a nossa opção for trabalhar com taxa e prazo na unidade ano, substituindo, teremos capital 3.000, mais a taxa 5% ao ano, prazo 2 anos. Fazendo as contas, encontramos 3.507,50. Se a nossa opção for trabalhar com taxa e prazo na unidade mês com a taxa proporcional, substituindo, teremos capital 3.000, mais a taxa proporcional ao mês, prazo 24 meses. Fazendo as contas, encontramos 3.314,85. E se a nossa opção for trabalhar com taxa equivalente na unidade mês e prazo em mês, substituindo, teremos capital 3.000, mais a taxa equivalente ao mês 0,4071, prazo 24 meses, que nos vai dar 3.507,50. Ocorre que o mercado não opera dessa maneira. O mercado também não opera com a taxa equivalente. O mercado opera com a taxa na unidade mês, mas com a taxa proporcional. E por que o mercado escolhe essa maneira? Basta olhar os resultados. Com a taxa proporcional, como a taxa proporcional é maior do que a taxa equivalente, o resultado é maior e, portanto, o mercado maximiza os seus resultados. E o mercado pode usar essa taxa proporcional, que na verdade é a taxa mensal equivalente para o regime de juros simples? Pode, o mercado é livre. E depois que ele faz isso, o mercado normatiza a nomenclatura. A taxa que está no corpo do contrato, a taxa que está escrita no contrato, a taxa que está nominada no contrato, a taxa que está especificada no contrato, o mercado chama de taxa nominal. E a taxa com a qual ele efetivamente faz as contas, ele chama de taxa efetiva. Então a taxa nominal é a taxa que está no corpo do contrato e a taxa efetiva é a taxa com a qual o mercado efetivamente faz as contas. Dessa forma, devemos ter sempre em mente que o mercado opera em regime de juros compostos e com a taxa mensal proporcional. E a taxa mensal proporcional, ela é 1/12 da taxa ao ano, ou seja, a taxa mensal proporcional, ela é a taxa ao ano dividido por 12. E isso vale para as aplicações e para os empréstimos no mercado. Então, se você é um aplicador, você recebe um pouco mais, e se você toma empréstimos, você paga um pouco mais. Isso funciona assim no mundo inteiro.
A calculadora eletrônica HP12C tem até uma tecla, que é a tecla I12 divide, para ser usada quando vai calcular o montante de uma operação com taxa anual e prazo mensal. Pega a taxa anual, usa essa tecla I12 divide, faz essa conta aqui. E depois basta você usar a tecla FV para calcular o montante ou valor futuro. Essa é a idiosincrasia do mercado. O mercado opera sempre visando aumentar os seus resultados.